Salmo de número 25, versículo 14, que vai dizer assim para nós: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Amém. Você pode se sentar dando glória a Deus. Aleluias. Temor e intimidade com Deus. O Salmo 25 vai dizer para nós que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Quando eu falo a Bíblia fala de temor, ela está falando para mim e para você de obediência. Quando a Bíblia fala para nós de temor ao Senhor, ela está falando para nós de respeito, de estar no prumo, de estar no centro da vontade de Deus, de cumprir os mandamentos, de cumprir os votos, porque uma vez que você pratica todas essas coisas, você está declarando automaticamente que você tem temor por Deus. Não medo, mas temor pela presença dEle. Temor a Deus é saber quem Ele é, o lugar que Ele ocupa na minha e na tua vida. Temor a Deus é saber quem Ele é e que lugar de destaque eu dou a Ele na minha vida. Temor a Deus é reconhecer que eu sou fraco, que eu sou pecador, que eu sou limitado, que eu sou humano. Temor é saber o meu lugar, quem eu sou e quem Ele é na minha vida, o lugar que Ele ocupa na minha vida. Temor a Deus é dar a Ele o primeiro lugar, é dar a Ele a primazia, é dar a Ele a honra, é dar a Ele a glória. Temor a Deus é declarar como Deus é o centro da minha vida, Ele é o centro da minha vontade, Ele é o centro do meu querer. Temor a Deus é dizer que Ele tem o governo da minha vida. Eu ministrei um pouquinho sobre isso aqui semana passada. Temor a Deus é declarar que Deus tem o governo da minha vida. E o que é Deus ter o governo da minha vida? É Ele controlar tudo que eu tenho. É Ele controlar a minha vontade, o meu querer, o meu pensar, o meu sentir, o meu agir. É Ele controlar aquilo que eu olho, aquilo que eu vejo. É Ele controlar aquilo que eu falo, aquilo que eu escuto. Temor a Deus é colocar a Deus no lugar de honra, de destaque na minha vida. E colocar a Deus no lugar de honra, de destaque na minha vida, eu estou declarando que eu tenho um temor e isso tem um preço. Porque uma vez que eu declaro que eu tenho um temor e que Deus é o centro da minha vida, Ele é o centro da minha motivação, automaticamente eu vou ter perseguição. Automaticamente eu vou ser rejeitado. Automaticamente pessoas vão virar as costas para mim. Automaticamente as rodinhas dos escarnecedores que o pastor disse aqui vão saindo de fininho. As pessoas vão começar a largar você sozinho. Declarar o temor que você tem por Deus é você querer caminhar sozinho. As pessoas vão começar a largar você sozinho. Daqui a pouco aquelas pessoas que caminhavam com você, que conversavam com você, que brincavam com você, que se diziam os seus amigos, vão se afastar de você automaticamente. E de repente vai estar você sozinho lá. Aleluia! Vai ter momentos na minha vida e na tua vida que vai ser somente você e Deus. Somente vocês dois. Vai parecer que todo mundo te abandonou. E vai ter te abandonado mesmo. Mas isso não é importante para mim e para você. Porque as rodinhas dos escarnecedores elas não são necessárias para mim. Para mim o mais importante é eu manter comunhão e intimidade com o soberano, com o eterno, com aquele que pode mudar o rumo da minha vida. Ter o mesmo. Quando eu declaro o temor do Senhor, eu estou dizendo que eu vou fazer a coisa certa. Dou o que doer, custe o que custar, que eu continue mantendo o protocolo com o céu. Sabe por quê? A terra não vai me levar para o céu. Aqueles que querem manter o protocolo com a terra, estão dizendo automaticamente que gostam muito da terra. E quando Jesus voltar, gostam tanto da terra, que vão permanecer na terra. Não gosta da terra? Então vai ficar na terra, não vai subir. O importante é manter o protocolo com o céu. Continuar sabendo quem Ele é, o lugar que Ele ocupa na minha vida. Sabendo que Ele pode mudar na minha história, sabendo que Ele pode mudar na minha vida. E o texto vai dizer para nós que aqueles que têm o temor do Senhor, Deus vai dar a conhecer a sua aliança. E que a intimidade de Deus, com Deus, é para esse que tem temor a Ele. Quer ver um exemplo disso? Eu gosto de fazer de maneira bem clara para que não haja dúvida nenhuma. Eu tenho certeza que se eu pedisse vocês, algum de vocês, para poder sair ali fora, esperar passar a primeira pessoa ali e abrir o teu coração, contar a tua vida, contar a sua história, contar a sua dor, contar seu sofrimento, o que você está vivendo, o que você está passando, o que você precisa ali na rua, e você não ia conseguir ir. Alguém ia conseguir fazer isso? Oh, glória! Não ia.
Por que não ia, pastor? Porque não tem intimidade. Intimidade está diretamente ligada a relacionamento. Eu tenho intimidade com a minha esposa porque eu me relaciono com ela. A gente se conhece há bastante tempo. A gente tem uma história. A gente namorou, a gente noivou, a gente casou. Então envolve relacionamento. Ninguém encontra alguém da noite pro dia, conhece hoje e amanhã casa. Tem alguns loucos aí, né? Mas, enfim, não é o caso aqui. Intimidade precede relacionamento. E o texto está falando de relacionamento com Deus. E não tem como eu manter intimidade com Deus se eu não tiver um relacionamento com Ele. Quando a gente entende isso para a nossa vida, que o mais importante para mim é manter o relacionamento, a intimidade com Deus, as coisas começam a acontecer na minha vida. É o propósito da campanha. O propósito da campanha não é pedir nada para mim, casa, carro. O propósito da campanha é você ser transformado de dentro para fora. É o Espírito Santo preparar o teu coração, preparar a tua vida. Deuteronômio vai dizer para nós que quando eu estiver na direção de Deus, quando eu tiver o temor de Deus dentro do meu coração, eu não vou precisar correr atrás de bênção, que as bênçãos do Senhor virão e me alcançarão. Eu não preciso correr atrás dela, elas virão até mim. Porque existe um temor, existe uma intimidade. Não é assim? Quando você tem um amigo, e amigo precede intimidade. Se não tem intimidade é porque é colega, não é amigo. Amigo é aquele que você abre seu coração, você conta aquilo que você não conta para ninguém, você conta para o amigo. E o texto está falando aqui disso, de relacionamento, de abrir o coração, de abrir a vida, de manter um relacionamento com Deus, onde Deus sabe que tudo está dentro do meu coração. Queridos, Ele já sabe, a Bíblia diz, Salmo 139, mas Deus quer ouvir você falar isso. Ele chega para o cego e diz, para o cego o quê? Jesus diz que o que queres que eu te faça. Ele era cego, ele queria o quê? Ele é cego, ele queria nem enxergar, mas ele poderia querer outra coisa. Deus dá a ele a oportunidade de dizer o que ele queria. Assim como ele também nos dá, através do nosso relacionamento com ele, nós abrimos o nosso coração e mostrar para ele a nossa dor. Aleluia. Mostrar para ele o nosso sofrimento. Mostrar para ele como é que está a nossa vida. E eu tenho certeza que você vai se identificar com isso. Porque eu me identifico muito com essa campanha de intimidade. Tem dia que a gente está triste. Tem dia que a gente quer chorar. Tem dia que você não quer sair da cama. Tem dia que a gente está mal e a gente nem sabe por quê. Acontece isso comigo, não sei se acontece com você. Tem dia que você está com vontade de chorar e eu nem sei por quê. Tem dia que eu estou destruído. Por quê? Não sei. Mas eu estou destruído. E é nesse momento que eu mantenho a minha intimidade com Deus, eu vou falar com Deus, Senhor, eu preciso trabalhar, eu preciso disso, eu preciso daquilo, me renova, me reforça, traz renovo para a minha vida. Deus é nosso amigo e Ele quer manter essa intimidade conosco. E quando a gente entende isso, o maior beneficiado na história sou eu. O maior beneficiado nessa história é você. Porque Ele é Deus, Ele não precisa de nada. Quem precisa de alguma coisa sou eu. Quem precisa de alguma coisa é você. Você sabe o que você precisa. Você sabe por que você está aqui nessa noite. Não foi você que veio, é Ele que te trouxe aqui. Eu, de mim mesmo, eu estava dentro da minha casa, mas o Espírito Santo que me conduziu até este lugar. E se Ele te conduziu até aqui, é porque Ele te ama, porque Ele quer trabalhar na tua vida, quer trabalhar no teu coração. Intimidade precede milagre na nossa vida. Você conhece Ele. Ele conhece você pelo teu nome. Você abre o teu coração, Ele mora em favor da tua vida. Quer ver um exemplo disso? Elias, um homem de Deus, um homem que tinha intimidade com Deus. Certa vez Elias estava no monte orando e rei Acabe e sua mulher a Jezabel, eles pagaram os cristãos lá de meia tigela para mentir contra um cristão chamado Nabote. Mentiram contra um camarada, se blasfemasse contra Deus, era apedrejado e morria. E mentiram contra o Nabote, por inveja, Acabe da vinha de Nabote, e mataram Nabote. Elias está no monte orando. E Deus vai mandar Elias descer do monte correndo. Falou, desce, que está derramando sangue. E sangue inocente. E Elias vai chegar diante do rei e falar assim, assim diz o Senhor. Aleluia. Queridos, tem muito profeta hoje da lojinha de 99 por aí. Eu conheço um monte. Elias, quando falava assim diz o Senhor, a terra tremia. Elias tinha tanta intimidade com Deus, porque ele era melhor que eu, não, queridos. Ele não é melhor que você, porque ele buscava essa intimidade com Deus.
Certa vez Eli vai chegar diante da natureza e vai dar uma ordem. Vai dizer assim aos céus: olha, segundo a minha palavra não vai chover. Olha que autoridade, intimidade. Ele vai dizer: segundo a minha palavra. Ele sabia quem ele era, ele sabia o lugar que Deus ocupava na vida dele. Ele tinha intimidade com Deus para isso, porque ele sabia que ele ia falar e ia acontecer, queridos. Temor do Senhor, meus amados, é você falar com Deus e Deus diz: vai acontecer. Intimidade é você falar e ter a certeza de que Ele vai ouvir, que a sua oração não foi lançada ao vento, que a minha oração parou aqui no teto, não. Temor do Senhor e intimidade é você se dobrar e falar com Deus e você ter a certeza de que Ele está ali, está te ouvindo. Elias vai dar ordem à natureza. Diz: não vai chover. E não choveu. Uma outra oportunidade, Elias vai desafiar os 450 profetas de Baal. E vai dizer: olha, nós vamos orar. Vamos oferecer sacrifício. E o Deus que responder por fogo, esse é que eu vejo, Deus verdadeiro. Aleluia. Ele vai para o monte. Vão lá preparar o sacrifício. Os profetas de Baal vão preparar o sacrifício lá. Vão fazer, não sei se é oração que eles faziam, vão se cortar todinho, vão lá gritar, vão fazer tudo lá, e nada acontece. A Bíblia vai falar sobre isso. Que se torne como eles, aqueles que neles creem. Tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve, tem pé e não anda, tem olhos e não vê. Vão chorar, vão gritar, vão fazer e nada acontece. Elias, um homem de intimidade com Deus. Era uma situação de risco. Se Deus não respondesse, Elias seria morto. E Elias, então, quando acaba todo aquele sacrifício, ele vai dizer: olha, gritem mais alto. Quem sabe o seu Deus vai estar dormindo. Ele vai desafiar aqueles profetas. Gritem mais alto. Quem sabe o seu Deus está dormindo. Elias sabia quem ele era. Você sabe quem é você. Todos nós temos uma identidade que aqui na terra diz quem eu sou, mas o cristão também tem uma identidade no céu. Deus sabe quem você é, mas o inferno também sabe. Ele também sabe quem é você. Elias vai dizer: olha, vamos preparar aqui o sacrifício. A primeira coisa que Elias vai fazer quando ele precisava de um milagre de Deus, e aqui, você fique atento aqui, aquilo que o Espírito Santo está dizendo aqui. A primeira coisa que Elias vai fazer é que ele precisava de um milagre. Elias precisava de um milagre sobrenatural. Ele precisava de uma cura, ele precisava de uma porta de emprego, ele precisava de algo grande. Ele precisava que descesse fogo do céu. Não sei se você já orou que já pensava o fogo do céu. Eu não conheço ninguém que orou e o fogo do céu. Elias vai reparar o altar. E aqui existe um sentido simbólico muito forte, porque ele vai pegar o altar que está quebrado, vai restaurar o altar e vai pegar 12 pedras, que representam as 12 tribos de Israel. Elias estava no nome de uma nação. 12 tribos de Israel vai reparar o altar. E vai pegar o sacrifício, vai cortar, vai colocar sobre o altar. E ele vai dizer assim: olha, isso está registrado lá em 1 Reis, capítulo 18. Por causa do horário, que não vai dar tempo da gente ler, que é uma história lindíssima, que você vai ler na sua casa. Ele vai dizer assim: olha, eu preciso que esse povo creia que isso aqui realmente foi um milagre. Ele vai dizer: joga água, molha o sacrifício. Vocês imaginam, se um sacrifício por si só pegar fogo, já é difícil, porque a carne é úmida. Ela não é seca, ela é úmida. Botar fogo em alguma coisa que é seco é mais fácil. Mas alguma coisa que está molhada, sacrifício é úmido, porque você mata um boi e a carne está escorrendo sangue, está úmido. Ele vai dizer assim: joga água no sacrifício, molha tudo. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus, pelo Senhor, ele vai dizer: joga mais. E vão jogar água de novo. E joga de novo, e vão jogar água de novo. E joga mais água, e foi jogando água, até que o altar se encheu tanto de água que a água escorria, de tão encharcado que estava o sacrifício. Elias precisava de algo sobrenatural. Mas, como eu disse no início da ministração, a intimidade, o temor a Deus
faz o milagre acontecer, porque existe uma conexão, existe uma ligação entre a terra e o céu, que é você. Você faz essa ligação, não é o pastor que faz por você. Nós vamos num monte, oramos, buscamos pela igreja, mas cada um tem que ter o seu particular com Deus, tem que ter. E ele vai orar e vai pedir para Deus: Senhor, para que esse povo creia, olha só, para que esse povo creia, manda fogo do céu. E o fogo desceu e queimou não só o sacrifício, mas secou toda a água. A Bíblia vai usar uma linguagem que lambeu toda a água, ficou tudo seco. O fogo desceu da terra e consumiu tudo. Intimidade com Deus. Pastor, eu preciso de um milagre. A minha vida está assim, é o meu casamento, é emprego, é minha vida emocional, é minha vida espiritual, é depressão, eu não sei o que é, mas o caminho é intimidade, é o temor com Deus. Intimidade e temor com Deus é tudo de cabeça para baixo, mas eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele pode fazer, eu sei que num piscar de olhos Ele pode mudar na minha vida, Ele pode mudar na minha história. Temor com Deus é continuar caminhando, independente de qualquer coisa, independente de qualquer circunstância, é saber o lugar que Ele ocupa na minha vida e dar primazia para Ele. Tem um outro texto também que vai falar sobre a mulher samaritana. Eita, glória! Jesus vai passar por Samaria. Judeu não passava por aquele lugar. E quando ele chega lá, senta na beira do poço, e a mulher vai, os seus discípulos vão comprar comida, e chega a mulher que não queria ser vista por ninguém. Ela não queria ver gente na frente dela. Ela vai no pior horário do dia, o dia que só para queimar, o horário que só está queimando muito, porque ela não queria se encontrar com ninguém. Só que ela vai chegar lá, vai se encontrar com Jesus. Quando ela chega lá, ele já estava lá esperando ela. Quando você chegou aqui, o Espírito Santo já estava aqui te esperando. Ele sabe o que você precisa, ele sabe o que está no teu coração, ele sabe como é que está a tua vida, ele sabe como que você entrou por essas portas. Aquela mulher vai chegar lá e ele estava sentado esperando ela. Não por acaso. Ele tinha um encontro marcado com ela naquele dia. Ela não sabia, mas o céu sabia. E ele vai começar a conversar com ela, provocar um diálogo, vai falar para ela sobre a água, e ela vai dizer, olha, ela não entende, ela vai dizer, olha, mas você vai tirar água como? O poço é fundo, você não tem nada para tirar água. E Jesus vai dizer o seguinte para ela, olha, se você soubesse, aleluia, quem é que te pede água, você lhe pediria e ele te daria água viva. Uma água que vai jorrar dentro de você para a vida eterna. Aleluia. E a mulher não entende, ela vai dizer, Senhor, me dá dessa água para que eu não tenha mais que vir aqui. A mulher está com seus pés na terra, para que eu não tenha mais que vir aqui, para que ninguém mais me veja. Eu não quero ver ninguém, eu tenho que ficar vindo aqui, essas pessoas ficam me olhando, me julgando, ficam falando de mim. Eu não quero mais vir aqui, então me dá dessa água. O pé dela está na terra. Jesus está dizendo para ela assim, olha, a água que eu te der, vai gerar uma fonte dentro de você. Jesus está oferecendo para ela algo sobrenatural, algo que a terra não pode oferecer para a gente. Ele está oferecendo para a gente uma água viva, uma água que vai transformar a nossa vida de dentro para fora. Aleluia! Que vai mexer com a nossa estrutura. E ela vai, o diálogo vai continuando. Ela vai dizer assim, olha, onde você deve adorar? Um diz que é nesse monte, outro em outro lugar. E Jesus vai dizer assim para ela, olha, vai chegar um dia, e já chegou, onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aqueles que temem, aqueles que têm intimidade, adoram o Pai em espírito e em verdade. Vai dizer, olha, vai chegar e já chegou. Esse é o momento. É o momento que nós sabemos quem nós somos e começamos a adorar Ele em espírito e em verdade. Qual é a definição de espírito e verdade, pastor? É você adorar Ele independente de qualquer coisa. Ah, pastor, mas eu tenho luta? Eu também tenho. A pastora Crismar também deve ter a luta dela. O pastor Paulo tem. A Andressa tem a luta dela. Eu tenho a minha. Todo mundo tem a luta. Todo mundo tem desafio. Mas o novo desafio é, em meio às lutas, às dificuldades, continuar adorando Ele em espírito e verdade, independente de qualquer coisa. O louvor está sempre nos lábios. Adoração. E ela vai dizer, olha, virá sobre nós o Messias. Aí ele vai dizer assim, olha,
já chegou. É eu que falo Eita contigo. glória, aleluia. É eu que falo contigo. Jesus é o Espírito Santo. Deus está falando com a igreja. A palavra não é a palavra do pastor. Quando a gente sobe aqui em nome do Senhor, quem fala é o Espírito Santo. Ele vai dizer: olha, eu estou aqui, é eu que falo contigo. Ele vai dizer para aquela mulher: aleluia. Caminhando para o encerramento, o relógio ele para. Aleluia. Tem uma passagem que Jesus vai chegar à beira do mar para ministrar ao povo. E estão lavando as redes, guardando tudinho. Havia um pescado, não tinham pegado nada. Alguém que já pediu ajuda para alguém frustrado? Não sei se vocês já pediram ajuda aqui para alguém que é frustrado. Alguém que está no fundo do poço, alguém que está com a vida destruída, arrasado. A tendência nossa é de não pedir, né? Que você olha assim e fala: está no fundo do poço, pedir ajuda, como? Vai me ajudar como? Não tem nada para me oferecer. Jesus vai pedir ajuda para um frustrado. Ele vai chegar, vai falar assim: olha, você pode me emprestar o seu barco? Ele queria subir no barco para poder ministrar a multidão, que do barco ele tinha uma visão melhor e o povo poderia ver ele melhor. Ele vai dizer assim: você pode me emprestar o barco? Ele vai pedir barco para uma pessoa frustrada. Como assim, pastor? Isso é heresia. Não era, não. Pedro era como eu e você. Tinha família, tinha compromissos, tinha responsabilidades. Ele vivia da pesca, era um pescador. Uma vez que ele volta do mar e não pesca nada, ele ia levar o que para a sua família? Como é que ele ia suprir as suas necessidades, a necessidade da família dele? Como é que ele ia se sustentar? Como é que ele ia comer? Ele e toda a sua família. Então eu creio que no coração de Pedro havia uma frustração. Fui para o mar. Pedro sabia quem ele era. Pedro conhecia onde tinha peixe, o horário que era para pescar, o lugar certo, o horário, o momento exato de vida, aquilo ele era profissional. Foi para lá e não pegou nada. Eu imagino que Pedro estava nas redes, preocupado. Não peguei nada. O que eu vou fazer? Vou chegar em casa sem nada? Como é que eu vou alimentar minha família? Talvez você entrou por essas portas com uma preocupação assim como Pedro. Como é que eu vou fazer? Eu perdi o emprego. Existe uma conta para pagar, eu não sei como é que eu vou pagar. Existe uma preocupação no seu coração, quem sabe assim como no coração de Pedro. Ele vai dizer: eu não sei o que eu vou fazer. Está no coração de Pedro essa dúvida. A palavra não diz isso. Mas isso a gente tem margem para a gente conjecturar, imaginar isso. Que ele era como nós. Pedro não era um anjo que vivia no céu, era como eu e você que vivia na terra. E na terra a gente tem responsabilidades, tem compromisso. Tem ou não tem? Alguém vive aqui e não precisa de nada, não precisa de trabalhar, não precisa de dinheiro, não precisa de nada. Não tem problema. É como nós. E Jesus vai chegar para Pedro, para esse cara frustrado, e vai dizer assim: segunda palavra, Pedro ficou em silêncio. Se Pedro, que estava frustrado, ficou em silêncio, por que às vezes a gente reclama? Por que às vezes quando as coisas não dão certo para nós, assim como não deu certo para ele que não pescou nada, a gente começa a reclamar? Por que quando as coisas não dão certo para a gente quer sair da igreja? Pedro foi chamado para ser pescador. Eu fui chamado para pregar. Você foi chamado para uma coisa ou outra. Uns são chamados para pregar, outros são chamados para evangelizar, outros são chamados para poder adorar o Senhor aqui na frente, entoar cântico ao nome do Senhor. Aí às vezes a gente fala: não vou não. Aleluia. Tudo a gente reclama, tudo a gente coloca impedimento, tudo a gente inventa uma desculpa. A gente às vezes nós podemos até inventar desculpas, enganar até as pessoas. Mas será que eu consigo enganar ele? Deus, aleluia. Naquele grande dia, a palavra do Deus vai dizer que ele vai falar para nós: quem é você? Eu não te conheço. Não sei quem é o teu nome. Não, Senhor, no teu nome nós falamos em novas línguas, oramos, os enfermos foram curados, profetizamos, evangelizamos, pregamos. Ele vai dizer: quem é você mesmo? Mas por quê? Porque chamou a gente para fazer. Nos deu uma missão. E às vezes a gente foge da missão de Deus. Hoje a gente vai adorar. Não quero adorar não, estou tão desanimada hoje. Queridos, desanimado, eu não sei, desanimado tem que adorar do mesmo jeito. Vocês acham que todo dia eu estou com vontade de pregar? Tem dia que eu estou com vontade de pregar. Não, ontem eu queria ficar na minha casa. Uma pastora me ligou e falou: pastor, eu preciso vir pregar na minha igreja hoje. Aconteceu um imprevisto, dá para você ouvir? Eu falei: tá. A minha vontade
é de ficar com a minha família em casa. Eu queria. Sou sincero, sou verdadeiro com Deus. Mas é que eu preciso do Senhor. Eu falei, eu vou. Liguei para minha esposa, falei para ela, podemos ir? Ela, podemos. Vamos embora então. Vamos lá dar uns glórias a Deus lá. Então a gente foi. Sabe por quê? Se eu falasse para ela que eu não podia, o Espírito Santo vai, você não pode, por quê você não pode? O que é o compromisso que você tem? Às vezes nós inventamos histórias e desculpas para poder não fazer. E o Espírito Santo está nos dando a oportunidade de fazer. Temor e intimidade precede relacionamento. Pedro não falou nada. E Jesus vai usar o barco dele. E porque ele obedeceu, emprestou o barco, Jesus cumpriu a missão dele. Jesus vai dizer para ele assim agora. Aleluia. Agora lança a rede. Aleluia. Ele poderia dizer de novo. Assim como ele diz, né? Senhor, pesquei a noite inteira. Nada apanhamos. Mas sob a tua palavra, olha só. Recebe isso na tua vida aí, meu querido. Você não tem nada para... Pegou nada? Pega isso. Ele vai dizer, olha, eu sou pescador, eu sou profissional, eu sei como fazer, pesquei nada. Mas debaixo da tua palavra, eu vou lançar a rede. Aleluia. Qual é o desafio, meus queridos, nessa campanha? É você lançar a rede. Qual é o desafio dessa campanha? É você saber quem Ele é, o lugar que Ele ocupa na tua vida. Você não é qualquer um. Você é filho do Eterno. Você é filho e filha do Deus vivo. Aí você pode estar pensando, eu estou lendo pensamentos aqui. Você pode estar pensando assim, mas quando eu era do mundo, não tinha luta, não tinha dificuldade. Quando eu não era cristão, não tinha tanta problema como eu tenho hoje. Sem ter Jesus, parece que tem uma pressão sobre a minha vida. Cada dia eu tenho que matar um leão. É verdade. Sabe por que vem essa pressão? O avião, quando ele sobe, ele vai subir. Você tem que colocar seu cinto, que ele vai acelerar com pressão para subir. Ele precisa daquele impulso. E ele vai subir. E quanto mais alto ele estiver, vai existir uma pressão sobre ele. É por isso que tem avião de pequeno porte, médio, grande. Cada avião pode subir até uma altura. O avião de pequeno porte, ele não pode subir no mesmo lugar que o de grande porte sobe. Sabe por quê? A pressão é muito grande, vai despedaçar todo. Vai quebrar todo. Então, o que determina a altura do avião é o porte dele, por causa da pressão que vai vir sobre ele. Sabe que tem uma pressão sobre a tua vida? Sabe que todo dia tem que matar um leão? Sabe que todo dia uma dificuldade? Sabe que todo dia tem uma luta? Sabe por quê? Que todo dia alguém te persegue, alguém fala mal de você? Todo dia, todo mês, tem uma dificuldade na tua vida? É porque existe uma pressão sobre a tua vida. Deus está te levantando. Deus está te levantando. E quanto mais Deus te levantar, Ele está em cima. Ele está no alto e sublime trono. Ele está te levando mais perto dele. E se Ele está no alto, Ele vai te elevar também. E quanto mais perto dele você estiver, mais pressão vai ter sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque o diabo não está feliz com a tua vida. Ele não está feliz quando está tirando você do raso. Deus está nos querendo chamando, está nos chamando nessa campanha para viver algo sobrenatural com Ele. Vai levar você às alturas, vai te levantar. Mas Ele vai te levantar, mas a pressão vai vir sobre a tua vida. E você não tem o direito de pedir para Ele tirar a mão. Para o Senhor dar um alívio. Tem misericórdia. Uma vez que Ele tira a pressão, você vai fazer o quê? Vai descer. Vai descer. E Deus não quer que você desça, Deus não quer que você olhe para trás. Deus quer que você continue subindo. Cada dia tem um degrau. Por isso que cada dia tem uma dificuldade. Cada dia você vai subir um degrau a mais diante dele. Intimidade com Deus. Temor de Deus. Ele vai se revelar e vai te mostrar a aliança dele. Não é com o homem. A tua aliança é com Cristo. É com o céu, não é com a terra. É por isso que você está aqui hoje para ouvir essa mensagem. Aleluia! Tem pressão, pastor? Tem. E não vai acabar a pressão não, porque Deus está te levantando. Você vai estar subindo para mais perto dele a cada dia. Quanto mais perto dele, mais a pressão vai aumentar. Aleluia. Ele vai dizer lá atrás, quando você for perseguido, você adora, você está no caminho certo. Feliz aquele que chora, feliz aquele que é perseguido, feliz aquele que as pessoas falam mal dele. Por quê? Está na direção, está no caminho certo. Amém? Vamos orar.